Bom, pessoal, nosso tema de hoje, então, é emendatio e mutatio libelli, nada mais é do que o princípio da correlação, e que estão estabelecidos esses institutos nos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. Quando nós falamos em princípio da correlação, algo muito simples. Nós queremos dizer que na sentença nós temos que considerar, nós temos que correlacionar com a denúncia. A inicial acusatória traz uma proposta, uma pretensão de condenação de uma pessoa, e que se ela eventualmente acontecer, se eu de fato tiver uma sentença penal condenatória num caso concreto, ela tem que correlacionar, por isso o princípio da correlação, com aqueles fatos que estão descritos nesta dita denúncia, nesta dita queixa-crime, na nossa, então, intitulada inicial acusatória. Correlação é isso, portanto. Lá da teoria geral do processo, nós extraímos aquelas informações de que uma sentença não pode ser ultra petita, não pode ser extra petita, não pode ir para além daquilo que são os contornos da petição inicial. Guardadas as proporções, nós estamos falando exatamente da mesma coisa aqui, quando falamos destes dois institutos. Vamos lá. Vamos iniciar pela emendatio libelli, esse nome mesmo assim, né? Diferente. Emendatio libelli. Quando nós vamos pegar a expressão libelli, eu quero que vocês tenham presente de que libelli vem de libelo, e libelo é correspondente à acusação. Então, aqui nós vamos falar numa emenda à acusação. Mas eu já chamo a atenção de vocês para uma curiosidade. Se nós formos a partir desta linha de raciocínio, tudo levará a crer que essa emenda ela ocorrerá pelo Ministério Público, ou ocorreria, então, por meio do querelante. Essa seria a possibilidade, né? Nós estamos emendando uma inicial acusatória, ora, somente aquele que o fez poderia, então, emendar. E aqui mora, então, a nossa, talvez, primeira curiosidade do Instituto, porque a emenda à acusação, a emenda à denúncia, ou até a mesma queixa-crime, ela vai se dar pelo juiz, pela juíza. Vejam que interessante, vejam que diferente. E claro que agora eu passo a explicar a vocês o Instituto a partir de um exemplo, como a gente sempre faz, porque isso fica muito mais simples. Vamos ao cênico, vamos a uma cena de cotidiano. E aqui eu estou pegando, evidentemente, um fato real, algo que aconteceu, não na nossa cidade, mas que está lá presente numa jurisprudência absolutamente didática para explicar o tema da emendatio, para explicar o artigo 383. Uma pessoa está saindo, né, da faculdade, então eu vou adaptar o nosso exemplo aqui, e vou dizer que uma pessoa, então, está saindo, um aluno, uma aluna está saindo da IMED, e ali na frente da IMED, ela é abordada por uma outra pessoa, e essa outra pessoa está muito nervosa nesta abordagem. E essa pessoa conta uma história. Diz que estava em meio a um telefonema, aonde nesse telefonema se dava conta de que o seu pai ou sua mãe tivera sido atropelado, tivera sido vítima, portanto, de uma situação desta. E que justamente em meio a esta ligação, aonde ela buscava maiores informações do acidente, a sua bateria de celular termina e ela fica sem contato. Ela não consegue continuar o diálogo. Segundo ela, quem estava lhe dizendo, quem estava lhe traduzindo esta notícia era a sua irmã. E o que ela pede para esse aluno ou para essa aluna? Que lhe empreste o telefone celular
para que ela possa, então, terminar esse diálogo com a irmã e entender qual é o estado de saúde do seu pai ou da sua mãe, para onde que foi levado, etc. Prontamente, esse aluno ou essa aluna, né, ou entrega o telefone celular para a pessoa, lá no caso concreto, a pessoa disse, olha, ligue para o número tal, que é o número da minha irmã. Então, foi feita a ligação, a pessoa entrega o telefone na mão desta pessoa que está muito nervosa, que está dizendo que seu pai e sua mãe foram atropelados, ou sua mãe foram atropelados, e quando a pessoa coloca a mão no telefone, ela sai correndo. Ela sai correndo, embarca num carro que estava a uma curta distância dali, esse carro sai em velocidade, e então este aluno ou essa aluna percebe que foram ali vítimas de um crime. Foram ajudar, entraram no enredo que foi contado, e o celular se foi. Muito bem. Quando o Ministério Público oferece denúncia por essa prática delitiva, o Ministério Público oferece por estelionato. Entende que esse aluno ou essa aluna foi vítima de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Pena de 1 a 5 anos lá de reclusão. O processo se desenvolve, toda aquela linha que vocês já conhecem, oferecida a denúncia, recebida, citado o réu, a ré lá no caso, resposta à acusação, enfim, todo aquele caminho que eu vou me abster aqui de replicar. Mas agora o mais importante para nós. Chegamos no ato sentencial e o juiz condena. O juiz condena. Só que lá na fundamentação da decisão, vamos lembrar, uma sentença tem relatório, fundamentação e dispositivo. Lá na fundamentação, no finalzinho da fundamentação, o juiz ou a juíza invocam o artigo 383 e dizem, olha, em que pese na denúncia ter uma capitulação jurídica, prestem atenção nisso, ter uma capitulação jurídica de estelionato, eu entendo que no caso concreto, o crime que foi cometido foi o crime de furto qualificado pela fraude. E que tem uma pena de 2 a 8 anos. E aí, o juiz explica, a juíza, diz lá que pela aplicação do 383, está fazendo uma modificação do dispositivo legal. Dizendo, não estarei condenando pelo 171, mas estarei condenando pelo artigo 155, parágrafo, enfim, 4º lá talvez, que trata da qualificadora, e aí a qualificadora da fraude. Muito bem. Então, uma das perguntas que mais são recorrentes é se o juiz pode fazer isso. E eu fiz de propósito aqui, mostrando para vocês que a pena máxima, em tese, então, para o crime de estelionato seria 5 anos. E do furto qualificado, 8. Quer dizer, além de ele condenar, entre aspas, por um crime distinto, sempre entre aspas, ainda ele estaria, em tese, com uma possibilidade de aplicar uma pena maior. Pelo menos uma diferença aí de 3 anos. E as provas serão recorrentes com vocês em fazer esse tipo de questionamento. Se o juiz pode ou não pode fazer isso. Vamos otimizar. Sim, o juiz pode fazer isso. Muita crítica da doutrina, muito debate, mas aqui eu preciso ser muito mais objetivo com vocês e dizer sim, o juiz pode fazer isso. O juiz pode porque ele está fazendo uma modificação da capitulação. Ele está fazendo uma adaptação
no juízo que nós chamamos de tipicidade. E para isso ele não precisa abrir vistas para nenhuma das partes. Vejam o momento em que ele faz na sentença. Ele comunica o Ministério Público antes? Ele comunicou a defesa antes? Não. E a legislação, de fato, não obriga. Aqui vem, e como eu insisto, muita crítica da doutrina, mas aquilo que nós temos consolidado do ponto de vista jurisprudencial, daqui nós extraímos a máxima de que o réu se defende, ou a ré se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica, da capitulação legal. Então, a pergunta que deve ser feita é: do que esta ré se defendeu? Qual é o fato imputado a ela? Ora, o fato é de ela ter abordado uma aluna ou um aluno, ter contado uma história que o seu pai ou a sua mãe tinham sido atropelados, e quando esse aluno ou aluna foi solícito ao entregar o telefone, ela saiu correndo, embarcou num carro e fugiu. Então, o que prevalece, no ponto de vista, em especial da jurisprudência, é de que esta ré se defendeu disso, deste fato. E se este fato corresponde a estelionato ou corresponde a um furto qualificado, isso fica a cargo do juiz, da juíza, fazer o juízo de tipicidade, de adequação no âmbito da sentença. No âmbito da sentença. As perguntas costumam vir no sentido de que, mas a emendácio deve acontecer no ato de recebimento da denúncia. Muitos doutrinadores dirão isso. Não, peraí, quando o juiz leu a denúncia, ele deveria lá atrás, no momento em que recebeu a denúncia, dizer: olha, eu estou recebendo a denúncia, mas não como uma prática de estelionato, mas sim como uma prática de furto qualificado. E aí eu já quero que fique claro que não é o que vinga na jurisprudência. A jurisprudência diz: não é no ato de recebimento que faremos a adaptação, mas sim lá no âmbito da sentença penal condenatória. E aí aquele cuidado, ainda que possa imprimir, ainda que possa o juiz aplicar uma pena mais grave. É isso que vocês encontrarão na leitura do 383. E, de novo, voltem ao nosso exemplo. Estelionato, pena máxima de 5. Furto qualificado, pena máxima de 8. Vejam o quanto que eu estou tentando ser didático com vocês. Pode. Mas o juiz vai aplicar uma pena mais alta. Não, mas é que não é que o juiz vai aplicar uma pena mais alta, porque eu tinha uma expectativa de pena máxima de 5. Não era certeza. Eu só posso dizer que algo é certo no quantum de pena, justamente a partir do momento em que esse quantum de pena existe do ponto de vista concreto e que ele só acontece a partir da dosimetria, como a gente viu lá no âmbito da sentença penal condenatória. Então, eu preciso que vocês estejam muito atentos a isso. Então, quando que a gente faz emendácio? Nós fazemos emendácio na sentença. Quem faz? O juiz. Precisa dar vista às partes? Não precisa dar vista às partes. Pode, em tese, aplicar pena mais grave? Pode em tese aplicar pena mais grave. Há algum tipo de nulidade dentro desse âmbito? Não, a jurisprudência é uníssona a dizer que não. Podemos fazer isso no âmbito da queixa-crime? Sim, podemos fazer isso no âmbito da queixa-crime. Narramos um fato bem direitinho lá na queixa-crime. E ao invés da gente capitular como
difamação fizemos por injúria, ou ao invés de injúria fizemos por difamação. É possível que o juiz condene e faça adaptação na sentença? Sim. Admite-se a emendatio libelli no âmbito, portanto, da ação penal privada. Quanto mais vocês desenvolverem questões de prova de OAB e de outros concursos, vocês vão ver o quanto que esse tema, ele é um tema recorrente, porque boa parte das vezes ele não é explicado nas graduações, por isso que eu estou aqui explicando para vocês. Então, emendácio traz estas características, e percebam, para findar o instituto, não pode haver alteração da descrição fática. É vedado, é proibido no 383. Percebam, o juiz não colocou nenhum elemento de rua, nenhum elemento fático no momento em que ele aplicou o 383. Pela última vez, por que que esta pessoa foi condenada? Qual foi o fato pelo qual ela foi condenada? Por ter, então, contado uma história para um aluno, para uma aluna da IMED, ter pego o seu telefone celular e depois ter fugido. Este é o contorno fático, e no contorno fático, na emendácio, nós não podemos mexer. A gente só mexe na capitulação jurídica. Certo? Esse, então, é o instituto da nossa intitulada emendácio. O tema da mutatio libelli, ele está previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal, e aí ele demanda um pouquinho mais de nós, porque ele tem algumas diferenças importantes em relação a emendácio. Quando nós falamos de mutatio, vejam só, estamos falando de mutação, estamos falando de mudança. E aqui eu já dou de cara, de pronto, duas informações absolutamente relevantes para vocês. A primeira, a mutatio é feita pelo membro do Ministério Público. Não é o juiz quem faz mutatio, é o membro do Ministério Público. E percebam, se eu estou dizendo que é o membro do Ministério Público, é porque eu estou propositadamente, a partir da lei, a partir do dispositivo do Código de Processo Penal, eu estou afastando a possibilidade de se fazer mutatio no âmbito da ação penal privada. É vedado, é proibido, não se faz mutatio em nível de queixa-crime. Portanto, esse instituto só existe para denúncia. E vamos lá, como é que isso acontece? Bom, de novo, vamos lá para a nossa linha, vamos lá de novo para o nosso procedimento. E aqui o que vai acontecer na mutatio? Na mutatio, durante a instrução processual, durante a produção de prova, na maioria das vezes, na sala de audiências, nós vamos ser surpreendidos com um elemento fático, olha, elemento fático que não estava contido na denúncia. Como diz o artigo 384, uma elementar do crime não estava contida na denúncia. Por quê? Pelos mais diferentes motivos, porque a investigação policial talvez não tenha alcançado, porque a vítima, talvez, no momento em que prestou depoimento na delegacia, omitiu porque estava com medo, e talvez se sentiu encorajada a dizer, depois que soube que o seu agressor, que o dito acusado, estava preso, por exemplo. E aí vocês vão ver que aqui a doutrina é muito maçante, é muito repetitiva, a trazer para nós a seguinte diferenciação nessa nossa mutatio. Qual é o exemplo que, na maioria das vezes, a doutrina, quase que a unanimidade, vai trazer para nós? Ora,
Nós oferecemos denúncia pela prática de um furto. Artigo 155 do Código Penal, uma subtração de coisa alheia móvel sem, e aí grifem isso, sem a prática de violência ou grave ameaça contra o indivíduo. A pessoa contou uma história lá, talvez na delegacia, dizendo, olha, eu estava num restaurante e aí eu estava com o meu celular sobre a mesa, aqueles restaurantes onde a mesa fica assim, né, na calçada, e eu me distraí, talvez, acabei, enfim, ali encontrando uma pessoa conhecida, entrei num diálogo e daqui a pouco, quando eu olhei, o meu celular já não estava mais ali. E aí depois foi identificado quem é que furtou e etc, e houve a denúncia. Só que quando essa pessoa chega na sala de audiências, costumeiramente ali naquela oportunidade onde é questionada se quer depor na frente do acusado ou não quer depor na frente do acusado, essa vítima diz que não. E quando ela começa a ser questionada na sala de audiências, ela então conta aquilo que verdadeiramente aconteceu lá no dia dos fatos. E ela diz, olha, eu vi quando o sujeito pegou o meu celular. Eu, porque estava com medo, porque estava nervosa, estava nervoso lá no dia na delegacia, eu não falei, mas assim, ó, eu vi quando o meu celular foi pego. E quando eu fiz menção, quando eu fui fazer um movimento de reivindicar o meu celular, de ter novamente a posse do meu celular, o sujeito abriu a jaqueta e eu entendi que aquilo que estava aparecendo era, pelo menos ali, um pedaço de uma arma de fogo. Era uma arma de fogo, eu não conheço muito bem, mas me pareceu isso. Esse mesmo sujeito fez um sinal para mim, dizendo que era para eu ficar calado, para eu ficar calada. Diante deste movimento, diante da abertura da jaqueta e de eu ter enxergado aquilo que a mim pareceu uma arma de fogo, pelo menos, eu acabei me calando. Ora, o que a gente acabou de ver aí? A gente acabou de ver a prática de um crime de roubo impróprio. Houve uma grave ameaça contra a pessoa. Houve uma grave ameaça contra a pessoa. E aí, diante disso, essa grave ameaça não estava descrita na denúncia. Por quê? Porque nós não sabíamos. Tomamos conhecimento agora dessa elementar do crime que muda tudo. Vejam, a realidade fática é diferente e muda tudo. Faz com que nós deixemos de ter um crime de furto e a gente passe a ter um crime de roubo. Como que isso vai se processar? Ora, lembre-se o que eu disse anteriormente, o réu se defende dos fatos. E não está descrito na denúncia o fato grave ameaça. Não está descrito. Onde é que está a grave ameaça? Ah, quando abre a jaqueta e mostra ali uma arma de fogo ou um simulacro de arma de fogo. Isso não estava contido na denúncia. Então, significa dizer que o réu não se defendeu disso, mas ele não pode ser condenado por um crime sem que ele tenha se defendido de toda a realidade fática. Então, o que nós vamos fazer neste momento? O Ministério Público vai pegar o processo em carga, vai lá ler o processo, vai olhar lá para o processo eletrônico e vai oferecer aquilo que nós chamamos de aditamento da denúncia. Aditamento da denúncia. E para isso, como vocês estão vendo aí no 384 e parágrafos que se sucedem, o promotor de justiça terá o prazo de 5 dias para assim o fazê-lo. Quando vocês olharem um aditamento de denúncia, vocês vão perceber que ele é
uma nova denúncia. Uma nova denúncia. Aonde agora nós vamos fazer constar ali a descrição fática do que compreende a grave ameaça. Para isso, como a legislação está dizendo, o promotor ou promotora de justiça, o procurador ou procuradora da República terá a possibilidade de arrolar até 3 testemunhas. Não temos muita dificuldade de entender que essas 3 testemunhas, essa limitação que é posta pela legislação, é porque nós temos que provar só a elementar do crime que até então não tivera sido descrita. Por quê? Porque não conhecíamos. Bom, a legislação, e aqui é onde mora a crítica também muito contundente, a legislação diz que o juiz pode chamar a atenção do membro do Ministério Público. E neste ponto, e somente nesse, eu me uno a uma doutrina um pouco mais crítica, uma doutrina mais aprofundada, uma doutrina mais elaborada e de acordo com o processo penal democrático, de que, em absoluto, o juiz poderia chamar a atenção. Em absoluto, o juiz poderia chamar o Ministério Público e dizer, olha, seu Ministério Público, o senhor viu que na audiência foi falado um negócio aí que não está na denúncia, o senhor tem que aditar. Porque é aquilo que a gente já conversou em outras tantas aulas, né? Aqui nós estaremos com o juiz vestindo a camiseta ou do Inter ou do Grêmio. Né? Eu entendo com muita tranquilidade de que se foi a imparcialidade se o juiz fizer isso. Mas tem a previsão. Tem, o artigo 384 permite que o juiz o faça. Eu aqui prefiro ignorar. E aí eu estou trabalhando com o processo penal democrático. Eu estou trabalhando com aquilo que a gente faz o tempo todo, que é o trabalho com promotores e promotoras de altíssima performance, da mais alta qualidade, e que eles enxergam. Eles não precisam. Eles não precisam deste abraço, desta parceria com o judiciário para entender o que precisa ser feito nesse processo. Então, o promotor já percebeu isso, a promotora já percebeu isso, e vai ofertar o intitulado aditamento, num prazo de 5 dias, podendo arrolar até 3 testemunhas. Feito isso, o juiz ou a juíza dará vistas à defesa, para que a defesa apresente uma manifestação, para que a defesa apresente uma manifestação escrita, uma defesa escrita, e também nessa defesa possa arrolar até 3 testemunhas. Com o aditamento e a resposta ao aditamento, finalmente o juiz, a juíza irá decidir se recebe esse aditamento ou não recebe. Se receber o aditamento, nós vamos intimar as testemunhas que foram arroladas pela acusação e pela defesa, nós vamos prosseguir a instrução criminal, e ao, então, prosseguirmos com esta dita instrução, vamos ouvir, vou pensar aqui que nós fomos para o grau máximo das testemunhas, 3 de cada, então nós vamos ouvir estas 6 pessoas, e nós vamos, ao final, proceder o interrogatório e os outros termos que vocês conhecem bem, indo para o lado dos memoriais até nós chegarmos na sentença. Se o juiz, a juíza, receber o aditamento, efetivarmos a mutácio, é imprescindível que vocês entendam, compreendam que o juiz ou a juíza não pode mais condenar, pelo crime primeiro, pelo crime lá da denúncia. E lembremos que no nosso exemplo nós começamos com a prática de um furto. Ah, mas não ficou provado a grave ameaça, não ficou demonstrado a grave ameaça, a prova ficou fraca nesse sentido. Então, vamos absolver o sujeito, vamos condenar o sujeito pela prática de furto. Não, nós não podemos voltar para o momento anterior
ao aditamento. Se nós não conseguirmos prova desta prática de grave ameaça, nós vamos ter que absolver o sujeito pela prática de roubo, porque a partir do aditamento nós não temos mais uma prática de furto, mas nós passamos a ter uma prática de roubo. E aí eu vou para o tudo ou nada. Ou eu condeno pela prática de roubo, ou eu absolvo pela prática de roubo. Não existe mais o furto. Isso é fundamental de ser compreendido. Então, aqui vejam que é um pouco mais longo o caminho que tem que ser percorrido. É dado vista para a defesa, sim, porque a defesa tem que se manifestar. Por quê? Porque a defesa defende o sujeito dos fatos. E como na denúncia não tinha grave ameaça e agora no aditamento tem, por isso que a defesa vai ter que se manifestar. Então, naquele comparativo com a emendácio, percebam, lá nós fazíamos na sentença. Aqui nós fazemos durante a instrução, antes da sentença. Lá quem faz é o juiz, aqui quem faz é o membro do Ministério Público. Lá eu admito na ação penal privada, aqui eu não admito na ação penal privada. Lá não se abre vista para as partes se manifestarem sobre o Instituto da Emendácio. Aqui, justamente, o protagonismo é das partes. Porque é o Ministério Público quem faz o aditamento e depois a defesa apresenta uma resposta a este aditamento. E costumeiramente são esses os temas que são cobrados, essas diferenças, essas especificidades é que acabam sendo cobrados de vocês nas provas, né, que vocês enfrentarão. Ok, gente? Então, artigo 383, 384, princípio da correlação, emendácio e mutácio libelli aqui, nesse diálogo com vocês, então. Tá certo? Até mais.